Mais uma questão de trigonometria. Essa é uma questão da XPSEX. Essa questão ela é muito bacana porque, além de trigonometria básica, ela também vai abordar um pouco de arco duplo, ela também vai trabalhar com números complexos e determinantes. Legal? Então, ó, a questão diz: seja x um ângulo qualquer, em radianos, e I a unidade imaginária. O determinante dessa matriz é igual, e aí nós temos as opções. Beleza? Eu já transcrevi aqui um pedaço da matriz. Eu vou usar a técnica de Sarros, tudo bem, que é repetir as duas primeiras colunas para poder calcular o determinante. Então, repetindo aqui as duas primeiras colunas. Então, eu vou colocar cosseno de 2x, aqui menos i. Embaixo, eu vou colocar o i1, e depois seno de x, e por fim, zero. Legal? Então, qual que é a técnica de Sarros? Nós vamos multiplicar as três diagonais primárias. Então, ou seja, aqui, ó, vai ser essa diagonal aqui, e por fim, essa diagonal aqui. Tudo bem? Então, nós vamos multiplicar os três valores. Então, na primeira aqui, ó, cosseno de 2x vezes 1, acaba ficando o cosseno de 2x. Aqui nós temos, ó, menos i, que vai multiplicar i seno de x, que vai multiplicar seno de x. Então, eu vou colocar aqui ao lado para fazer detalhado, para não ficar com dúvida. Então, ó, menos i, que vai multiplicar i seno de x, que por fim multiplica seno de x. Certo? Então, aqui, ó, seno de x vezes seno de x já vai ficar seno ao quadrado de x. Legal? E aqui, o que que nós temos? I menos i vezes i. Então, vamos lembrar isso aqui, ó. O i, ele é a unidade imaginária, ele é definido como a raiz quadrada de menos 1, certo? Se eu elevar os dois lados ao quadrado dessa expressão, o que que acontece? Dá uma olhada. Certo? Aqui, ó, fica i ao quadrado, e aqui nós podemos cancelar o quadrado com a raiz, fica igual a menos 1. Então, toda vez que eu tenho um i ao quadrado, eu posso colocar menos 1. E reparem que aqui, ó, i vezes i vai ficar i ao quadrado. Então, ou seja, aqui nesse lugar aqui, que ficaria i ao quadrado, eu posso colocar menos 1, certo? Como eu tenho esse menos na frente, menos com menos vai ficar mais. Então, na verdade, vai ficar o seno 1 vezes o seno ao quadrado de x, que é a mesma coisa que seno ao quadrado de x. Essa última linha aqui, ó, menos seno de x vezes i vezes zero, aqui pegou o zero aqui e já era. Legal? Agora nós vamos multiplicar as três diagonais secundárias. Lembrando que, quando eu estou fazendo um determinante por Sarros, as três diagonais secundárias, você tem que alterar o sinal dela no final. Então, ou seja, se você fizer a multiplicação dos três valores e ficar negativo, você altera para positivo e assim sucessivamente. Beleza? Então, olha aqui a primeira que nós temos. 1 vezes i fica igual a i, vezes menos i. Então, ou seja, de novo vai acontecer lá, ó, o i vezes menos i. Certo? Isso aqui vai ficar menos i ao quadrado. Ou seja, fica menos 1, que é igual a 1. Legal? Fica igual a 1. Porém, como eu estou na diagonal secundária, então isso aqui é igual a menos 1. Essa, a diagonal do meio aqui, ó, vai multiplicar por zero. Então, eu não vou perder tempo, eu já vou por zero aqui. E aqui nós temos a última, ó, menos seno de x vezes 1 vezes seno de x. Então, menos seno de x vezes 1 vezes seno de x. Ou seja, aqui vai ficar o quê? Seno vezes seno ao quadrado. Então, menos seno ao quadrado de x. Porém, como eu estou na diagonal secundária, eu só passar para seno ao quadrado. Certo? Você altera o sinal. Então, o que que nós temos aqui? Vamos dar uma olhada. Eu tenho aqui cosseno de 2x. Depois, eu tenho aqui, ó, seno de x mais seno de x. Então, eu tenho mais 2 seno ao quadrado de x. E, por fim, eu tenho menos 1. Certo? Então, eu tenho essa expressão aqui. E aí, surge para nós o cosseno de 2x, que é o cosseno duplo. Beleza? Então, eu vou mostrar como eu faço para chegar no cosseno duplo. Para chegar no cosseno duplo, nós vamos pensar primeiro na fórmula de adição de arcos. Então, ou seja, o cosseno de A mais B, ou seja, quando eu estou adicionando dois arcos, eu faço
o cosseno de A vezes o cosseno de B, menos, certo? É sempre o sinal oposto, o seno de A vezes o seno de B, certo? Então, por exemplo, é muito útil para que você possa encontrar, por exemplo, 75 graus, certo? Por exemplo, cosseno de 75 graus. Você pode utilizar o seguinte: cosseno de 45 mais 30. 45 mais 30 não dá 75? E aí você aplica a fórmula de adição de árcos. Legal? Como eu tenho lá o cosseno de 2x, a estratégia é você fazer isso daqui, ó. Cosseno de 2x. 2x não é a mesma coisa que x mais x, certo? Pensando nisso, eu teria cosseno de x vezes cosseno de x menos seno de x vezes seno de x. Olha, cosseno de x mais x é 2x. Então, cosseno de 2x seria cosseno de x vezes cosseno de x, cosseno ao quadrado de x, menos seno de x vezes seno de x, seno ao quadrado de x. Legal? Então, isso daqui é uma representação do cosseno duplo. Então, eu vou utilizar essa relação aqui, né, essa equivalência, e vou substituir lá naquela expressão por cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Então, aqui nós vamos colocar cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, certo? Mais 2 seno ao quadrado de x menos 1. E aqui agora é só a gente analisar. Tudo bem? Por exemplo, aqui, ó, como eu tenho aqui a mesma variável, então 2 seno ao quadrado menos 1, eu fico com seno ao quadrado. Então, ou seja, eu tenho cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x menos 1. E aqui já aparece para nós, né, a relação fundamental da trigonometria. Isso aqui nós sabemos que vai dar 1 menos 1, ou seja, a resposta é 0. Resposta 0, alternativa E. Legal? Caso você tenha ficado com alguma dúvida, beleza? Você pode deixar aí no comentário. Se você fez de uma outra maneira, enxergou uma outra resolução, é sempre bacana compartilhar. Beleza? Obrigado, um abraço e até mais.